E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, o iluminado Davi. O sumido. O retorno do Davi. Retorno, O retorno. Jedi. O povo clama por Não, Davi, né? a gente pode ficar, a gente pode estar sem o padre aqui. Se o Davi faltar, Isso a mesmo. Quer dizer, eu vou experimentar colocar uma freira aqui pra ver se vocês vão sentir falta manifestação minha. é 8 de janeiro, é quebra do plenário. Estou de volta. Estou de volta. Por favor. Ai. Nosso majestoso padre Samuel, Obrigado, muito honrado. nosso estiloso Rick. Opa! Estamos aqui para compartilhar a vida com você. Agora, tá me assustando que esse programa tá muito católico. Muito. Falamos sobre a Bíblia, agora vamos falar sobre a Santa Missa. Nunca estivemos tão católicos Não assim, é né? muito justo. É a presença do Rick aqui conosco, tá nos evangelizando. Tomara que a gente Pela não perca família. esse público também. Pela família, pela nação. Vamos lá. Algo de errado não está certo. Ai. Mas vamos lá, pra gente começar então. Primeira coisa, qual que é a diferença da missa diária e da missa dominical? Bom, você fala missa diária do ponto de vista, sim, aquela do fim de semana e aquela que a gente celebra na semana corrente, né? Isso, exatamente. Então, basicamente assim, a Páscoa semanal é o domingo, porque o domingo é o dia em que o Senhor ressuscitou. Portanto, todo o ano litúrgico gravita em torno do domingo, como sendo aquele dia em que nós cristãos comemoramos a ressurreição do Senhor. E durante a semana nós temos o que a gente chama de missas feriais, que são oportunidades muito particulares, a gente fazer uma leitura e meditação dos textos bíblicos, onde nós podemos celebrar, por exemplo, o mistério da vida dos santos, porque há muitas memórias, onde nos tempos fortes nós temos leituras específicas e onde, sobretudo, a gente tem a oportunidade de ter um contato com todo o ano litúrgico, no ciclo, né? De ano... Falaremos disso mais à frente. Claro, certamente. É só Não dá uma spoiler, abertura. Ano par e ano ímpar. Nas missas feriais também é preciso destacar, podemos rezar com intenções específicas, que é o caso que eu faço como padre. Então, se tem muitas leituras ali falando sobre divisões e violência, eu rezo uma missa, por exemplo, pedindo concórdia. Ou se o tema da leitura fala sobre alguém que está preso, aí eu rezo por aqueles que estão encarcerados. Tem a Então, missa do casamento também, né? Que tem a leitura também, diferente. essas para ritos específicos, né? Mas o missal te dá a possibilidade de rezar em várias intenções. O padre rezando por ele mesmo, rezando por outros padres, em reuniões da diocese, para pedir chuva, para pedir misericórdia, para pedir caridade. Então tem vários temas. Eu, particularmente, gosto muito de usar. A missa pedindo chuva não está feriais. sendo muito usada. Estão botando fogo na serra, como é que reza? Hoje nós somos padres de pouca fé. É aí que vai se usando também a memória facultativa, a memória obrigatória. Também. As festas, Aham. solenidades, vai se encaixando. As solenidades são sempre aquele momento mais forte, onde a igreja é convidada a celebrar algo do mistério da vida do Cristo, ou de quem esteve associado a ele. Um momento todo especial que rompe ali no curso normal do ano litúrgico ou da semana. Agora, há as memórias obrigatórias, que são aquelas onde a igreja entende a grande relevância daquela personagem para a fé, porque, sobretudo, quando nós olhamos para os santos, eles nos incitam a imitar as suas virtudes, e aquelas memórias facultativas, né, que estão previstas, mas a igreja dá a possibilidade que se celebre ou não. Por exemplo, Nossa Senhora das Graças é uma memória facultativa. Olha. No dia em que se cai de Nossa Senhora das Graças, você pode rezar ou não, mas Nossa Senhora Rainha, por exemplo, não é. E tem solenidades também que são tão fortes que interrompe até períodos de igual a Quaresma, tem Claro. São José. São e aí José, por exemplo, você tem essa interrompe, prerrogativa de interromper ali o período mais sóbrio da Quaresma, assim como a Imaculada Conceição também Inclusive, interrompe o fazendo período do aqui Advento. abrindo um parênteses, já que Mas não você vamos falar fala- de ano litúrgico agora, não. Já que a gente falou de São José, a gente tem um programa gravado só falando sobre São José. Inclusive, Isso, eu vamos convido lá. a todos vocês a rever esse programa. Procura aí no muito nosso show, canal. tá show de Papo de bola. Sacristia também no Spotify. Mas tem também a diferença que não tem a segunda leitura, Uhum. não tem o creio. Porque o que acontece? Atualmente a nossa... É preguiça dos padres. Para acelerar. Inclusive, a igreja permite que os padres, durante a semana, não façam homilia. No Olha domingo, que- ela recomenda. Ó, que legal. Mas na serra, aí eu perco. É possível, sim. Durante as missas feriais. Só é lê possível. o negócio e Tanto crê em que Deus na Pai. Europa, por exemplo, o padre vai lá, reza a missa, vai ficar fazendo... Mas eu acho que eu nunca vi.
No Brasil é raro, porque nós valorizamos muito essa dimensão da palavra. Mas alguns preferem ficar xingando todo mundo. Acaba que não é faz o tema mesmo nada a também. ver. Mas a ideia é o seguinte: nós seguimos nas leituras aquilo que é a estrutura de culto judaico. Então, durante o dia no templo, nos dias solenes, se ofereciam 4 sacrifícios. Por isso, são 4 leituras. 2 leituras, Salmo e o Evangelho. E durante os dias normais, se ofereciam 3 sacrifícios. Então, reproduz-se esse momento, né? Quer dizer, para acentuar bem que o que nós depois fazemos evoluir como tradição cristã católica decorre de simbologias, de ritos, da experiência judaica. Talvez, já que o senhor falou aí da estrutura dos nossos ritos, eu podia falar um pouquinho de cada parte da missa. Vamos pra missa, né? Pauta, Porque... Mas assim, já que a gente tá falando de missa, a gente sabe que tem lá as partes, entrada, saída. Vamos tipo Jack Stripador, vamos por partes, vamos né? por Não, partes. e o Marcos falou que eu tô Esse estiloso, eu vim com a camisa aqui pra te lembrar, ó. O beijo no altar, Sim. o beijo da cruz. Então, vamos dizer assim, e aí vocês me ajudem também, senão vai virar um monólogo. Sim. A missa didaticamente é dividida em 2 partes, considerando que nós temos apêndices a essas 2 partes, né? Então, quais são as 2 partes? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Na primeira delas, nós estamos mais voltados para essa dimensão que Deus nos fala nas Sagradas Escrituras, o lugar privilegiado da sua revelação. E na segunda, nós temos essa perspectiva da presença perene do Senhor que vem até nós na Eucaristia. Então, são os 2 grandes momentos. E que são os apêndices, vamos dizer assim, os ritos iniciais, né? Que nos preparam para essa experiência de encontro com a palavra, e os ritos finais, que são aqueles onde se despede a Assembleia, né? Que se constitui ali visivelmente como o corpo de Cristo. Tem os avisos que ninguém gosta de ouvir, né? Onde Por isso que eu coloco aviso antes Meia hora. da bênção final. Já começa a falar isso, desliga, né? Na Serra da Piedade, eu uso a seguinte técnica de vou falar alguma coisa aqui que é importante você saber. E aí introduz também umas piadas, umas brincadeiras para ninguém ficar cansado, né? Mas de fato é um momento, assim, geralmente muito chato na paróquia. Tem uma paróquia. É desnecessário hoje, porque ninguém presta atenção. Porque é o aviso da paróquia inteira, né? Ninguém presta atenção naquilo. Por exemplo, eu vim de uma paróquia que inicialmente acho que tinham 28 outras comunidades, então... O aviso durava mais que homilia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas começando por partes ali, vamos dizer... Logo no início da celebração, o primeiro movimento interessante é o momento onde a Assembleia se constitui. Fisicamente, todos nós juntos no mesmo espaço, para indicar aquilo que nós somos o corpo místico de Cristo, mas embalados pelo canto inicial, que tem essa função de introduzir a Assembleia no mistério celebrado. Por isso é muito interessante que ele ecoe as leituras, que já deu uma antecipação do mistério celebrado. E é o canto que motiva a Assembleia a fisicamente, afetivamente, entusiasticamente se unir, né? Então tem a procissão de entrada que expressa esse movimento da igreja que caminha em direção ao Cristo, numa ordem mais ou menos estabelecida, né? À frente à cruz, quando há incenso, depois ali vai se distribuindo hierarquicamente, de modo que aquele que vem por último é aquele que preside a celebração, que é o padre numa celebração de missa, ou um bispo, ou o papa, né? Então, mais ou menos ali distribuídos numa ordem hierárquica, que não é propriamente de dignidade, porque todos nós temos a mesma dignidade diante de Deus. Mas ali na procissão de entrada, fica-se bem acentuado as funções. Então, vem a cruz, logo em seguida vem os leitores, aí virão os ministros dos acólitos, o diácono, se houver, e o padre ou o bispo, né? Legal. Momento inicial ali, que é muito interessante, que é o momento da vênia. A vênia é um sinal de reverência ao altar, porque o altar é o Cristo. Se houver o sacrário ao fundo, faça uma genuflexão, indicando ali a presença do Cristo. Só uma no início da celebração, dado que, a partir do momento em que ocorre a missa, todo o centro está voltado para o altar e também para o ambão, que é aquele instante onde fica a Bíblia. Também por isso, no Concílio Vaticano II, ou como uma inspiração dele, porque o concílio não indica então, púlpito isso. é só de evangélico, o nosso é ambão. O nosso é o ambão.
como inspiração a partir dos documentos do Vaticano II e de uma interpretação, retoma-se com Ambão, que é uma coisa que foi um pouco suprimida durante o período ali, né, período medieval, período barroco e por aí vai, com um centro muito forte no altar, e também pega-se o sacrário e tira ali do fundo, né, da ábside da igreja e leva para uma capela, que é a tradição mais antiga. Quando nós entramos nas igrejas românicas, por exemplo, feitas nessa estrutura, nós vemos que a capela é lateral, porque ali de fato é o ambiente do altar, onde a assembleia ela se constitui. Geralmente essas capelinhas têm sempre uma luz vermelha. Também é um indício. Ei, cabeça, hein, Max? E a namorada dele a noiva dele está nos bastidores aí. Cuidado. É melhor você falar agora que é um primo seu que foi. Para não ter problema. Mas essa luz vermelha, que não é da Elda Furacão, ela indica uma presença real. Então, de fato, a lamparina e a luz sempre para indicar aos sacrários onde está aquela presença contínua. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, claro. Ainda sobre... Só para voltar mesmo, porque a pessoa está muito cansada. A gente, sexta-feira, já está já... no caso, então, a tradição mais antiga é que o sacrário ficasse nessas capelas laterais. Claro. Porque, como eu falei, eu sempre falo, isso é comunidade de base. E a minha comunidade, nas comunidades de base, a capela é sempre lateral. Porque isso era muito claro na igreja antiga, essa ideia de que ali é o espaço do culto, que é diferente do espaço onde se tem as reservas eucarísticas. Uma outra coisa também que não era comum nas igrejas antigas é um crucifixo no fundo. Essa ideia de um crucifixo, ela está muito ligada à devoção moderna, inspirada pelo movimento franciscano, que é onde primeiro se autoriza, inclusive, com mais tranquilidade, a reproduzir o Cristo crucificado morto, porque as imagens mais antigas de Jesus o mostram na cruz, redivivo, com vestes sacerdotais, porque a cruz é trono, não é? Mas aí, no caso, essa questão aí da capela ou do sacrário mais à vista é uma coisa mais que tem a ver com as tradições ou tem uma lei que diz... Não há nenhuma lei no sentido estrito. A liturgia, ela é sempre um influxo de um tempo. Ela transpira a mentalidade, o contexto cultural, ela respira os conflitos, inclusive, que estão ali, né, de um lado ou de outro. Então, muitas pessoas hoje dizem, mas cadê o crucifixo? Por que o sacrário não é lateral? Por uma interpretação que foi inspirada nos documentos do Vaticano II, não é propriamente do Vaticano II, de um retorno às fontes, separando bem esse espaço do culto eucarístico naquilo que é a adoração, tal como nós entendemos, e daquele culto que é o próprio... Até porque isso é muito lúcido, faz até muito sentido se a gente for pensar igual, por exemplo, no Templo de Salomão, o original, óbvio. Né? Não esse fake. Que havia o Santo dos Santos, que era um espaço separado. Quando a gente chega, por exemplo, num terreiro de candomblé, né? Não que eu já tenha ido, mas eu sei que... Né, ouviu dizer, tipo a luz vermelha do Marcos. No caso, alguém me disse, alguém encarnado, ou não sei. Não me lembro bem. Misericórdia, só não chama ele aqui agora. Que aqui é outra jurisdição. Com todo respeito, claro, né? Claro, todo respeito. Existem dentro dos terreiros de candomblé quartos específicos para os orixás, determinados orixás, e esses quartos são como se fossem essa capela lateral, o Santo dos Santos. É um lugar, não é um lugar de culto. Essa é uma expressão muito comum nas religiões, via de regra. Esta ideia... Só porque eu falei que o Papo estava bem católico, já chegou. A gente não aguenta, né? Não aguenta. Essa dimensão gradativa, lugares onde você tem uma presença mais intensa. Então, de fato, tudo isso é trabalhado no rito. Não, mas espera aí. Eu tô querendo ser um pouquinho mais catequético. Claro, por favor. Não tô querendo ensinar a função. para celebrar a missa. Mas pode. Não é todo padre que sabe celebrar a missa, não. Não, imagina. Mas a questão é o seguinte. Você começou a falar dos ritos iniciais e você trouxe umas palavras-chave muito, muito importantes que eu queria trazer aqui, resgatar, que é o seguinte: o rito inicial, ele é o primeiro momento em que Cristo se faz presente, porque a gente tem 3 momentos, é a Assembleia Constituída, como você diz, é na palavra e na Eucaristia. Então, a gente tem que ter consciência de que esse primeiro momento é o momento em que há a fusão de vozes. É quando o corpo de Cristo está recebendo todos os membros. A gente é enxertado nesse corpo. E
vou até trazer de novo o conceito aqui de igreja, né? Que é a esposa de Cristo, é o corpo místico e a perpetuação do mistério da encarnação, não é reencarnação não, viu, gente? O verbo só se fez carne uma vez. Pra gente entender o seguinte, porque o que significa eu estar enxertado? Eu estou enxertado nesse corpo, foi no batismo. Então, quando eu estou ali, assembleia, eu me torno o corpo de Cristo. Então, é por isso que às vezes as pessoas têm a ideia de igreja só das paredes, só instituição. O templo físico. Precisa entender essa dimensão. Então, quando... vamos para a Bíblia, né? Quando tiver um ou mais reunido, ali estarei. Então, é a prova viva de que quando está todo mundo lá, é o amigo que está do lado, é o companheiro que está do lado que faz, de fato, esse primeiro contato. E é muito bonito. Claro. Porque quando eu falo em fusão de vozes, né, que a gente sabe que a missa, o destinatário é o Pai. O mediador é Cristo pela força do Espírito Santo. E quando a gente... vou ser mais breve ainda. É pobre, é rico, é negro, é branco, todo mundo, você pode observar, é uma voz só. Então, por isso que é importante que a gente cante, que a gente, já desde o início, a gente se integre Você está trazendo, inclusive, uma dimensão muito interessante, que é fortemente enfatizada na Sacrosanctum Concilium, que é um documento do Vaticano II sobre a liturgia, onde se fala de participação ativa, que é muito confundida com a manifestação apenas externa. Não. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Então, o modo como o qual nós rezamos, cantamos, celebramos, dá testemunho daquilo em que cremos. Por isso, esse objetivo nunca é só música, é canto. Nunca é presença física, é união do corpo de Cristo. É exatamente isso. Só pegar um parênteses antes. Por favor. Agora, que manda aqui. participar dessa forma. Na missa das 10 é o quê? Agora na missa das 7 é até covardinha. Ainda tá meio dormindo ainda, né? Vai do gosto. Eu mesmo não gosto de missa cedo, não. Olha que interessante. Eu adoro missa, mas... Casar com um cara que vai ficar contando piadas sem graça a sua vida toda. Então, presta atenção, já pego o gancho aí. Não tem volta mais. Não tem volta mais. Agora... Mas é legal você ter trazido isso, porque fato é que a gente chega atrasado, aí a gente está agitado, o ato penitencial já está chegando e você ainda não conseguiu fazer com que essa fusão fosse realizada. Sim. Então, precisa ter uma disciplina. Você precisa usar o seu intelecto a seu favor e acalmar seu coração, entender que a missa é a oração mais forte que existe. Não tem coisa mais bela do que uma missa. Eu fico até feliz de saber que do nascer ao pôr do sol, em algum lugar do canto, tem uma missa. Aqui, deixa eu só... Agora eu vou fechar como Vianney, Eu né? lembrei do comentário da música, falando, nossa, esse Henrique é muito romântico, ele me incomoda. Aí vamos colocar São João Maria Vianney. A missa é mais importante do que o sol. O mundo não sobreviveria sem missa, sobreviveria sem o sol. Bonito, né, Vianney? E olha Você só. puxa a nossa audiência à direita. Não. Vou dar recado pro pessoal aí. Só falta ele fazer arminha assim, ó. Não, longe disso. E roubar A joias. gente fica vendo esses comentários aí. E eu vi esse comentário. E aí, cara, quando Levou eu pro cliquei na pessoa e eu vi que ela tinha 85 comentários no canal, eu falei... Obrigado. Tá aí alguém que E gosta da acompanha, Claro. que assiste, alguém que realmente é fã do canal. Aí eu falei, quer Pode saber? deixar a lenha. Mete o pau Ela tem credenciais para... pra falar. Ela já é VIP. Mas eu fico acompanhando. Quem é que é seguidor de verdade e quem é que é turista que só tá valorizando aí. Mas deixa eu só aproveitar, assim, porque ele falou de duas coisas e eu queria puxar esse ponto. Primeiro, ele falou da música, mas eu vou fazer da música depois. Ele falou sobre o ato penitencial, que eu acho um momento muito importante. E eu aprendi, não é que eu aprendi, eu ouvi há trocentos anos atrás que quando a gente não faz o ato penitencial, a gente não pode comungar. Quando a gente chega, tipo assim, a gente chegou atrasado, perdeu o ato penitencial, automaticamente a gente não pode comungar porque a gente não fez a nossa penitência. Isso é real? Isso é verdade? Ou é Bom, conversa de voltemos carol? ao início. Bom, estávamos na Vênia
Exato. Fazemos o sinal da cruz porque a cruz nos recorda de em nome de quem celebramos, nessa mesma perspectiva que ele indicou, né? Do batismo. Um culto que é dirigido ao Pai pela mediação do Filho, na força do Espírito Santo. Então, nós fomos batizados e nos constituímos em nome da Trindade na qual estamos imersos. Antes, né, do sinal da cruz, o padre dá um beijo sobre o altar. O beijo que é dado no altar significa a força do Cristo, que é o altar que passa ao padre que irá falar em seu nome, sinal da cruz. Saudação inicial, que é uma carta, um dos trechos, geralmente, das cartas paulinas, né? Muito bonitos, porque ali mostra-se o coração para fora do apóstolo Paulo, dirigindo-se às suas comunidades, né? O Deus da esperança, graça e paz. Então, saudações nesse momento. Aí entra o ato penitencial. O ato penitencial na missa, ele não tem propriamente uma função de perdoar pecados, porque o lugar ordinário onde nós clamamos pelo perdão dos pecados é o do sacramento da confissão. É lá onde ordinariamente alguém vai para receber, em nome da igreja, o perdão dos seus pecados. Ali é um momento de uma tomada de consciência da nossa condição de pecadores, de em que medida nós ainda temos que nos converter, nossos pecados veniais. Minha culpa, É uma ambientação, uma consciência que é nossa, de que ninguém tem dúvidas que a gente, quando quer, é bem malzinho, né? Então, ali é um momento mais de uma tomada de consciência. Fala-se absolvição, claro, e nenhum de nós tem dúvidas que a missa pode perdoar pecados, mas ali não é o lugar ordinário para o perdão dos pecados. Não obstante, por graça divina, por contrição, ali Deus pode conceder a sua graça. Ele não tem limites no seu perdão, claro. Então, se eu chegar atrasado na missa... Aí que volta a sua pergunta. Via de regra, nós trabalhamos ali mais ou menos com aquela ideia do ofertório, né? Alguns trabalham mais essa ideia, porque chegando até... Ofertório não, né? Que isso? É a apresentação das oferendas. Agora, claro, evidentemente, uma missa onde você vai comungar e não teve ali a experiência da liturgia da palavra é uma coisa manca. Mas o ofertório já está muito à frente. Mas tecnicamente você não... Você tem que ofertar. Você não impediria, porque tecnicamente a pessoa está entrando ali naquele rito da liturgia eucarística. Então, vamos pensar ali, sobretudo no dia da semana, né? E também, assim, entendendo a estrutura, quando você vai comungar, a ideia é que antes de você deixar essa oferta, que você vá e perdoe, faça as pazes com aquele que você tem algum atrito. Então, o ato penitencial é o ato de você colocar na condição de pecador, mas de uma forma universal. Do próprio do ser humano que já carrega em si esse pecado. Então, durante a missa vai tendo várias oportunidades da gente fazer, até quando você encerra o evangelho, né, que nós vamos chegar lá, que você fala muito bonito. Mas o romântico vai atacar de novo aqui, tá? Fica de olho. Meglicose até subiu. Não, mas olha só. Doce como mel. É porque é o seguinte, o cara é apaixonado, tem jeito. Aí, a memória da gente, ela tem... É fácil de esquecer. A gente precisa de mecanismos que recorde a gente. Então, o sinal do Pai, né, a cruz, ele é, de alguma maneira, uma recordação do batismo. E aí vem... Claro, que é o ponto de partida de qualquer sacramento. Eu vejo que, assim, às vezes as pessoas fazem com coisa que está espantando muriçoca. Assim. É o Pai, entra na... Agora, ele não conhece uma muriçoca. E no período eleitoral... A gente não consegue espantar uma muriçoca, tá mais fácil a muriçoca espantar a gente. Mas, agora, no período eleitoral, que é uma maravilha, faz pelo lado errado, meio ortodoxo. É ortodoxo, que sai da esquerda, né? Mas eu acho bonito porque, assim, o Pai entra na minha mente, o Cristo Filho no meu coração e o Espírito Santo, ele é bipartido. Por quê? Porque ele leva a ideia de ação. O Espírito Santo esteja nas minhas ações durante o dia. Então, ele contempla essa integração. Valeu a pena? Romântico. Catequete? Não, mas são pequenos insights. Não, claro, nós estamos te zoando. Tem que zoar mesmo. Que ajudam a gente no dia a dia a levar a coisa mais a sério. Eu faço em frente a uma igreja, eu faço o sinal da cruz, eu acho... Essa é uma das maiores belezas de ser católico, porque nós entendemos a força do rito. Sem rito, para começar, não tem civilidade. Se eu não sei me sentar à mesa, eu não consigo ter relações. E, além de tudo, o rito nos dá a possibilidade de atualizar e
presentificar o evento da salvação. Então, cada vez que eu faço o sinal da cruz, que eu tenho um sacramental, ali se atualiza a presença da graça divina. E mais adensadamente ainda quando eu estou diante de um sacramento. Então, quando um padre estende a mão sobre a cabeça de uma pessoa e diz, eu te absolvo, é o Cristo que o faz. Do mesmo modo, quando ele diz, isto é o meu corpo, é o Cristo que o faz. O rito, ele dá imagem àquilo que é espiritual. Claro. Visualizar o que é o celestial, né? Claro. Deixa eu só voltar aqui, que eu falei que ia fazer 2 perguntas. Aí uma das perguntas... Pode fazer só. Hoje estamos zoando pra caramba aqui. Hoje tá com a voz daqueles fumantes de 50 anos. E essa barba aqui, gente, essa coisa de Che Guevara, o que aconteceu? Você sumiu por quê? Você estava exilado? O que é isso? Eu tenho uma preguiça. É medo de começar a ter que prestar conta da prefeitura lá, aquela coisa toda lá? Você é funcionário comissionado, tá com medo, né? Mas é só... Votem em... Não vou falar, não. Não vai pedir voto aqui, não vai, não. Aqui não. Não. Até porque você é comissionado, você vai não. Mas Se você fizer o Pix, aí pode. por que não? É por isso que na missa você pode chegar até o ofertório. Depois disso, não, agora não vai poder, não. Não contribuiu, não vai comer, não. Aqui, já que a gente tá falando de ritos, essas coisas assim, né? Eu costumo sempre dizer, sempre repito, e tenho muito orgulho de falar que eu sou de comunidade base, e isso é muito legal. E assim, como já foi falado, a comunidade de base geralmente tem pouco repertório, e a gente, né? E eu coloquei um vídeo lá para vocês no grupo, não sei se vocês conseguiram, né, ver que... do padre que ficou assustado com a música que botaram. Com a melodia do Calypso. Vamos falar de música litúrgica. De música, né? Boa. Que eu tive um padre que muitos anos atrás falou assim, olha, numa missa a gente pode colocar hino, não é bom colocar música, porque tem música que a gente não sabe se é católica, se é evangélica. E como é que tem que realmente ser só hino, não pode ser uma música? Então, não há nada propriamente oficialmente declarado do ponto de vista do estilo musical, porque o estilo musical pertence à época, né? Se Santo Ambrósio, por exemplo, visse as músicas sendo cantadas tal qual aconteceu na época de Palestrina, renascentismo, que hoje nós chamamos de polifonia, ele ficaria assustadíssimo. Porque a polifonia é uma ruptura profunda, por exemplo, com o que era o estilo de canto, de hino na época de Santo Ambrósio e também, por exemplo, o canto gregoriano. Então, quer dizer, é preciso, então, inclusive, registrar isso. Às vezes a pessoa que fala assim, esse é o estilo de música que só esse pode. Não faz isso não, porque senão nós vamos ter que rasgar Bach. Bach não é gregoriano. E, inclusive, lá no Vaticano, aquela coisa toda lá, e de vez em quando coloca a música de Bach. Inclusive, também, isso é interessante, não há problema de nós utilizarmos uma música que seja protestante. O problema é, primeiro critério, primazia da palavra. Então, a palavra tem que ser a primazia. Segundo, há orientações, como na Sacrosanto Concílio, onde se diz que o canto que mais se aproxima daquilo que ajuda a comparecer diante do mistério da liturgia, o canto gregoriano. Por que o canto gregoriano? Porque ele é um canto clássico, vamos dizer assim? Não, porque ele tem uma ordem que é muito interessante para a primazia da palavra. Primeiro a harmonia, depois a melodia, depois o ritmo. Então, primeiro ele é harmônico, as vozes se encontram para dizer dessa acomodação espiritual. Depois ele é melódico, as notas, elas combinadas entre si produzem ali uma combinação interessante. E por último vem o ritmo. Hoje a nossa música contemporânea, ela inverte a ordem. É muito ritmo, mais ou menos melodia, E letra. e aí chega em harmonia, veja Pablo Vittar, adoro Pablo Vittar, mas é grito. É grito. Mas aí deixa eu fazer uma crítica. Porque Não é grito, são amores. Deixa eu fazer Que matam. você que Amores manda que aqui, doem, mano. que ferem Você e que manda, amargam. você que manda. Deixa eu fazer uma crítica também. Nós temos pouco tempo para falar do resto da missa toda. Não. Uma A gente porção de faz 2 entrada programas. aí, A gente faz 2 programas para falar da missa. Manda Mas, bala lá. tá. Então, vou falar rapidinho da crítica. Microfonia, essas coisas assim também não contribuem, porque tira o foco da gente, distrai, aí desconecta. Eu vejo também o seguinte, toda vez uma música nova também, o povo não consegue acompanhar, cantar junto, entendeu? Eu entendo que há também tudo que você falou e há o sincronismo com a liturgia. Qual que é o ideal? Por isso que a Se eu tô música falando sacra... de pão, Mas tem por ter isso que a pão música lá. sacra ela é importante. Porque a música sacra, ela ocupa este lugar da beleza e também da assimilação.
Por exemplo, se eu começasse, por exemplo, a cantar assim... Na, 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 na. Você pode ligar, por exemplo, rapidamente a Jesus meine Freude, que é Jesus a alegria dos homens de Bach. Está no nosso imaginário. Ave Maria de Gounod. Ave Maria. Então, a ideia é que a música litúrgica... Basta uma nota. Ela possa também, de tal modo que ela vai sendo reproduzida e cantada, ela é assimilada. E junto com ela vem a palavra. Esse que é o ideal. Então, o difícil é que nós, hoje, como católicos, renunciamos ao nosso patrimônio sacro. Tem um hiato aí, né? Uhum. Nós saímos de Bach, de Vivaldi e fomos para... Aline Barros? Caiu. Entendeu? Nós estávamos há alguns dias sem falar dos protestantes, agora acabou essa placa. Vamos tentar. Entendeu? Velho, Aí qual que é o problema que hoje tem? Mas eu tô falando isso, sabe por quê? Como eu falei, né? Eu já participei de Comunidade de base. Hã? Comunidade de base. Eu já participei de negócio de liturgia e tudo mais, aí a gente queria colocar... Eu falei, Aline Barros, às vezes Fernanda Brum, tinha umas músicas interessantes. Os caras só queriam que a gente tocasse Monsenhor João Zabib e Padre Zezinho. Aí, pelo amor de Deus. Nesse ainda tá bom. Pior ainda é quando tem algumas músicas aí que tem umas teologias meio esquisitas. Mas o fato é, mais do que ser católico e protestante, primazia da palavra, esse critério quanto mais próximo do gregoriano, harmonia, melodia e ritmo, e cuidado com a doutrina que está sendo veiculada. Então, o problema não é ser protestante, é se ali, por exemplo, tem uma doutrina que é estranha ao pensamento católico. Isso que é o mais importante. E entendendo o quê? Nós, na perspectiva da missa, falamos de canto litúrgico e não de música. Porque a música é entretenimento, a música ela é despretensiosa. Não necessariamente aquilo que você está cantando é o que você está sentindo, experimentando. Eu, por exemplo, canto música, adoro música que fala de corno. E é coisa interessante porque a gente gosta de brincar com amor, me dá repertório para minhas homilias. Nunca fui chifrado. Imagino que nessa altura do campeonato não devo sê-lo. Então, música é isso. É bom que não seja. Entendeu? Agora, o canto litúrgico, não. Ele é a alma que transborda, então há uma diferença. Um cântico, não. Ele condiz, ele traduz o estado da alma. A música, não necessariamente. Então, por isso que, às vezes, a resistência de pegar uma música e colocar na liturgia. Assim como também o caso de paródia. Porque tem determinadas paródias, por exemplo, que você pega a melodia e coloca na música, ninguém vai prestar atenção no texto, você já vai diretamente lá naquilo, né? Então, esse que é o problema. Conduz a missa, Marcos, conduz. Vamos chegar aqui na liturgia da palavra. Antes disso, Glória, que é importante. Isso aqui a gente tá falando só dos hits iniciais. Mas não é problema, não, a gente faz os 4 programas. Obrigado. Vai ter que ser, né? Porque... Mas falando, por exemplo, do Glória, o que é o Glória? É um hino dirigido, sobretudo, a Deus Pai, não é? E ao Cristo, não ao Deus nas Espírito. alturas. O Espírito entra ali para compor, mas não está sendo dirigido a ele. Porque, antes de tudo, o sentido da vida é dar glória a Deus. Então, o que é o glória na missa? É colocar em nossos lábios o canto que os anjos nos ensinaram. E ele pertence, nós não vamos aprofundar aqui, a cantos da missa que não podem ser modificados, como o caso do ato penitencial. Sempre tem que ter aquela menção se é cantado, né? Ao Kyrie, né? Então, Kyrie, aí você introduz um incipit, uma frase, Christe, introduz outra, e Kyrie de novo, né, que é Senhor, Cristo, Senhor, isso é o ato penitencial, isso não pode modificar. As alternativas, ou você usa aquela fórmula tem de compaixão, aí reza a absolvição e depois vai o Kyrie, o Cristo é o Kyrie, o Senhor, Cristo, Senhor, ou você usa estes com os incipits, ou você usa o confesso. São as 3 formas de, né? Não dá para cantar pelos pecados, erros passados. Mas Senhor, é muito bonito, mas não então o ato penitencial não pode bem ser cantado. Não, ele pode ser cantado, só que não pode modificar estas 3 formas que são as previstas no rito. Quem faz isso, anátema seja. Pode até trocar o ato piedade, o ato Cristo penitencial, ele pode ser trocado pela aspersão também, não pode? Pode, ou pode ser Então suprimido. O Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, o Senhor tem de piedade. Em algum momento. Ou ele vai estar no meio junto com alguma frase, ou ele estará no final. Mas tem que ter isso, não pode ser modificado. Aí vem o Glória, que é um hino de louvor a Deus, utilizando-se das palavras que os anjos nos ensinaram, né? É reservado a domingos e missas festivas, via de regra. E por que não pode cantar o Glória na época da Quaresma?
Porque a quaresma é, pois, um tempo de... É jejum, né? E de introspecção reflexão. e o jejum nessa dimensão também dos sentidos, entende? Aqui, por exemplo, na nossa piedade mineira, durante o período da quaresma, cobrimos as imagens. Então, é a ideia de uma sobriedade, uma penitência, né? Para que tudo isso seja pulsante no momento da ressurreição do Cristo. Glória. Nós vamos falar da liturgia no próximo episódio. Vamos segurar a audiência. Claro. Depois de falar da liturgia da palavra. Mas aí, seguindo, né? Logo depois do momento do glória, vem o oremos, que, inclusive, o ideal é que o padre diga oremos e faça um silêncio, que é a oração da coleta. E tem que ser cantado? Oremos. Eu, particularmente, não gosto muito de cantar, não, porque eu acho que hoje soa meio esquisito, né? As pessoas dormem. Mas eu acho bonito, por exemplo, tem padres, igual o padre Daniel na Serra da Piedade, que canta muito bem. Eu, particularmente, não gosto muito de cantar a oração inteira, porque eu acho que isso é um pouco estranho ao nosso tempo. Mas não, tá certo cantar, e tem melodias gregorianas, eu só gosto de cantar a primeira parte, né? Enfim, porque a nossa cultura, ela coloca o canto num outro lugar. E é muito difícil para a nossa cultura a ideia de que alguém canta sozinho e eu não. Então, acho que naquele momento, se eu canto, eu disperso. É uma questão muito pessoal, tá? Mas tem melodia para isso e por aí vai. Então, o padre diz oremos, ele faz um silêncio. Por quê? Porque ali é o momento onde você apresenta a sua oração pessoal. É a intenção, por isso, oração, né? É a intenção. Por isso que chama a oração da coleta. Esse silêncio, ele é muito breve, mas ele às vezes passa até despercebido, principalmente para você que tem tempo de televisão. Claro, mas eu sempre faço. Ele é importante. Não sei se o pessoal sabe por que eu faço, mas eu sempre faço. Falou oremos agora, e paro. Agora, não saber, mas... Que é o momento de quem recolher. está nos acompanhando, que são muitas pessoas. Claro. Né? Porque, vamos para a catequese de novo, é aquele momento ali que o Samuel está colocando as intenções, já estão ali no roteiro, e eleva a sua ao Pai também. Com certeza. Então a gente tem que lembrar inclusive, que é nessa hora destinando para o Pai. Claro. Então a gente vai encaixando ali. E aí também lembrando e colocando nessa perspectiva que essa pessoa não precisa ficar desesperada, acabei de chegar agora na missa, não consigo colocar uma intenção, como é que eu vou fazer? Não, apresente ali naquele momento. Exatamente. Né? Aquele é o único momento que a gente pode apresentar uma. Não é o único momento, mas ele é todo especial, porque ali se coloca... Para a Igreja Católica, a ideia da intenção ela é muito importante. Inclusive, por exemplo, calma que nós vamos chegar na liturgia da palavra, calma. A intenção... Tá tenso, né? O que está acontecendo com porque a gente fala demais. Vai ter que ser só a cada dia de semana, só a primeira leitura. Mas a intenção, ela é muito importante. Inclusive, quando eu, padre, estou celebrando uma missa e estou ali consagrando, né? Como é que tudo que está ali em cima consagra? Porque eu faço uma intenção de que seja consagrado. Então, essa que é a ideia. Por isso, tem ali hóstias e por aí vai, com base na intenção. Mas então, chegando à liturgia da palavra, né? Para a gente, daqui a pouco terminando, acalmar o coração do mar. O que é a liturgia da palavra? É o momento em que Deus nos fala, na sua grande pedagogia, na sua revelação, que progressivamente se dá na história de Israel. Então, durante a semana, vai se alternando ano A e ano par e ano ímpar. Então, tem ano que tem leituras próprias de ano par e ano próprio de ano ímpar, isso durante a semana, e sempre o evangelho no seguinte ritmo. Começamos lendo Mateus, vamos para Marcos, terminamos com Lucas. E o ano par e o ano ímpar tem a ver com o ano vigente ou é uma... Isso, exatamente. Eu sei, por exemplo, como padre, que se eu estou em 2024, eu vou ler o segundo grupo de leituras. Porque a ideia da igreja é que se eu participar, né, num ciclo de 2 anos, eu vou ter ali em torno de 80% a 85% da Bíblia, sobretudo das partes mais importantes. Então, durante a semana é assim. Vai ter um tempo que você vai estar lendo leituras do Novo Testamento, cartas de Paulo, sobretudo. Aí, depois de ler, por exemplo, uma carta de Paulo, vai para o Antigo Testamento. Aí depois volta para um grupo do Novo Testamento, volta para o Antigo. A estrutura é mais ou menos assim, é o Evangelho que define qual que vai ser a primeira leitura. Isso só no domingo. Bom. Só no domingo. No domingo você viu o Evangelho, a primeira leitura, você já sabe, né? exceto a segunda leitura. Mas no domingo você viu a primeira leitura, você
pode ter certeza do que vai falar o Evangelho. Primeira leitura falou de casamento, o Evangelho vai ser bodas de Caná. Primeira leitura falou de tiro, porrada e bomba, Jesus falando que ele vai morrer. Primeira leitura falou de perseguição, Jesus falando que o Filho do Homem vai ser entregue. Então é sempre assim. Então no domingo, você pega a primeira leitura, você já tem uma antecipação do Evangelho. O Evangelho puxa a primeira leitura, que é o Antigo Testamento, e o Salmo vem em resposta. O Salmo vem em resposta à primeira leitura. A segunda leitura, não necessariamente, que geralmente é sempre um trabalho. A leitura é uma carta de Paulo, mas aí é porque a gente tem que ler tudo, aí tem que colocar, né? E Paulo fala de muita coisa. Pode ser Apocalipse também, né? Pode, mas Apocalipse geralmente nos tempos mais fortes. Caríssimos, é sempre assim, né? Caríssimos. Porque o amor nos custa, né? Então o apóstolo Paulo... Só para cumprir tabela, né? Caríssimo. É só para não chamar do que ele queria chamar. Isso, exatamente. Então, quer dizer, aí isso no domingo. Durante a semana, não necessariamente. O que sempre acontece? Sempre. O Salmo vai ecoar a primeira leitura. Eu estou vendo a postura. O Salmo sempre... Ele está ansioso hoje. Nós vamos fazer 1.2. Vamos ter episódio. Vai dar certo. O Salmo sempre ecoa a primeira leitura, porque quem fala na primeira leitura é o esposo, né? É Salomão, e no Salmo quem responde é a Sulamita, é a amada. Então, quer dizer, escuta-se o que o Senhor nos diz, sua palavra, seu oráculo, e no Salmo a assembleia que a esposa responde ao Senhor. Por exemplo, se na primeira leitura fala dos apóstolos que estão evangelizando, a esposa vai responder que seu som ressoe e se espalhe em toda a terra. Na primeira leitura fala que Deus protegeu o seu povo, o Salmo vai ter como refrão, provai e vede quão suave é o Senhor. Então é sempre assim, é um movimento, é uma dança, é uma mística, é romântico de fato, essa que é a perspectiva, né? E o Evangelho, ao longo das leituras da semana, né? Você vai passando, todo ano vai começar Mateus, Marcos, Lucas. João entra nos tempos fortes, porque ele tem uma perspectiva muito alternativa sobre a revelação, então ele vai entrando, sobretudo, em tempos de Páscoa e por aí vai. E já termino, já te passo a palavra, Davi, para você não pular aí da cadeira, né? E no caso do domingo, aí nós temos 3 anos. Ano A para ler sempre no domingo, exceto se for um tempo forte ou uma solenidade, sempre o Evangelho de Mateus. Ano B, sempre no domingo o Evangelho de Marcos. E ano C, sempre o Evangelho de Lucas. Essa é a estrutura. E por que na liturgia da palavra, né, no caso, todo mundo sempre fica sentado? Por que só no Evangelho a gente levanta? É porque no Evangelho nós estamos diante da palavra do Cristo, então marca essa sonoridade. As leituras são lidas, o Evangelho é proclamado. E proclamação se escuta de pé. É prontidão. É de pé. E por que tem aquele ritual inicial? Geralmente tem uma música. Porque é uma proclamação. É para dizer da solenidade. Tanto é verdade, às vezes, por exemplo, tem um curso, alguma coisa do tipo, aí quando eu começo a fazer uma leitura, às vezes do Novo Testamento, eu não falo, o Senhor esteja convosco, nem termino dizendo a palavra da salvação. Eu vejo que o povo fica olhando para mim assim, esse padre não está catequizado, né? Porque não é proclamação ali naquele momento, é uma leitura, entendeu? Então, quando é no âmbito da missa, eu estou proclamando aquilo. Tanto que só pode ser feito por um ministro ordenado, um diácono, um padre. Os evangélicos não têm isso. É porque eles não têm rito, né? Falta muita coisa para eles. Nossa Senhora, os ritos, falta muito, né? Mas assim, sabe que o nosso tempo aqui é curto, mas eu queria até deixar um convite aqui, fazer uma publicidade aqui. Porque eu sempre procurei uma forma de fazer tipo um react, alguém que explicasse passo a passo o que acontece em cada detalhe da missa. E eu vi um vídeo chama Missa Parte por Parte, do padre Reginaldo Manzotti. Eu achei muito interessante que ele gosta de cantar na missa do Mas são vários episódios, então assim, é uma sequência e ele vem detalhando e é bem legal, vale a pena. E aí é um pouco, é preciso também controlar um pouco a ansiedade. Sempre quando nós falamos sobre missa, as pessoas ficam querendo saber tudo.
E a missa, ela é como uma experiência de amor. Não tem como se esgotar. Até mesmo porque não está escrito num livro. Tem coisas onde nós adentramos o sentido na medida em que nós conhecemos. Então não tem um livro da Igreja Católica onde diga, por exemplo, assim, a missa nesse momento quer dizer isso. São arcanos. É uma coisa que vem na tradição da Igreja. É o céu na terra, né? Claro, então nunca se esgota. Nós sempre, por mais que tenhamos livros, instrução geral, documentos do Vaticano, sempre vai nos escapar. E abre-se, né? Mas aí, voltando, o evangelho é sempre precedido por um aleluia, para dizer deste louvor a Deus, né? Louvores ao Senhor, né? Aleluia quer dizer isso, né? Que inclusive quando nós fazemos uma constatação numérica, é a palavra mais cantada no mundo, é a palavra mais cantada no mundo, mais repetida nas músicas, inclusive, né, o aleluia, é um dado muito interessante. Há um incipit ali, né, geralmente uma sentença cristológica, por exemplo, Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho luz e vida imperecíveis. Escutando isso, você já sabe também qual que vai ser o tema do Evangelho. Então, o incipit prepara para o Evangelho. Aí, face aquela proclamação, o padre, o diácono, diz do desejo de que o Senhor esteja com aquela assembleia, que ela tenha consciência disso. A assembleia diz, ele está no meio de nós. Aí é uma Bíblia, que é briga, que alguns falam deveria dizer, e com seu espírito, porque está mais próximo e por aí vai, né? Mas, enfim, né? A mente é a louca da casa, não vamos entrar nisso aí. E aí, naquele momento, a proclamação, né? Que também é uma leitura simbólica. Se diz, aqui se faz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, ou fazer na testa, nos lábios e no coração, para dizer, abrir o entendimento, os lábios para proclamar, e também no coração. Quer dizer, não há nada muito certo. O fato é de que, quando nós estamos diante de uma proclamação, uma solene proclamação, aqui é essa disposição, né? Da Trindade ali naquele momento para nos abrir a escuta, a palavra e por aí vai. E aí vem o Evangelho, que é o grande momento solene, onde o Cristo nos diz a sua palavra. E depois do Evangelho vem a homilia, cujo grande objetivo, para citar o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, é entrar entre dois corações que se amam, o coração do Cristo que deseja de Deus, que quer vir ao nosso encontro, e a nossa abertura sendo mediado ali pelo paraninfo, que é o padre, ali naquele momento. E ela, já termino dizendo, ela tem que ter dimensões catequéticas e doutrinárias, mas esse não é o papel principal. Homilia não é lugar de fazer catequese, não é lugar de frisar na doutrina, porque ali é o momento do anúncio, não é? É uma isca, uma sedução. Isso quem está dizendo não sou eu, mas é a própria estrutura da tradição homilética. A homilia quer te fazer adentrar no mistério, para te apaixonar e para te cativar. E você, se quiser saber mais sobre missa, cenas dos próximos capítulos, porque já deu nossa hora, né? Estamos nos acréscimos já. Amém? Amém. Você aí que se apaixonou pelo assunto missa, o assunto não termina aqui, o assunto é muito longo, a gente vai ter uma parte 2 e a gente vai esperar vocês aqui. Curtam os nossos vídeos, comentem e compartilhem para quem deseja ainda, para quem ainda não se apaixonou pelo assunto, eu tenho certeza que vai se apaixonar.